A noite caía lentamente em Évora, trazendo consigo o cheiro doce das flores que ainda resistiam ao calor do dia. A rotina parecia um ciclo interminável. Eu passava as tardes organizando a casa, limpando cada canto, enquanto a televisão tocava ao fundo. Meu marido costumava chegar tarde, envolto em suas obrigações, e eu me perdia em pensamentos sobre o que poderia ter sido diferente na minha vida. Os anos se acumulavam como poeira nas prateleiras. A mesa estava posta para o jantar, mas ele sempre parecia mais interessado no trabalho do que em mim. As conversas tornaram-se escassas, limitadas a perguntas triviais sobre as compras ou a previsão do tempo. Às vezes, um amigo da vizinhança aparecia para conversar, trazendo notícias sobre os outros moradores. Em uma dessas visitas, ouvi algo que me deixou inquieta. Ele mencionou como meu marido andava distante, como se estivesse escondendo algo. O que poderia ser? O pensamento me atormentou. Enquanto isso, eu tentava encontrar alegria nas pequenas coisas, um livro esquecido na estante, o aroma do café fresco pela manhã ou as risadas dos jovens no parque ao final da rua. Mas nada disso preenchia o vazio crescente dentro de mim. A insatisfação se tornava um peso difícil de carregar. Naquela noite específica, tudo parecia ainda mais pesado. O céu escureceu repentinamente e uma tempestade se aproximou. A luz começou a piscar antes de finalmente se apagar completamente, mergulhando a casa em uma escuridão profunda e silenciosa. Senti meu coração acelerar à medida que a falta de luz revelava uma nova realidade. Eu estava sozinha com meus pensamentos e inseguranças. A escuridão trouxe à tona lembranças de momentos passados, quando havia paixão e conexão em minha vida. Em meio a essa reflexão melancólica, o som de batidas suaves na porta me tirou do meu torpor. Era o filho da minha amiga, oferecendo ajuda com uma lanterna e um sorriso gentil que iluminou a noite mais do que qualquer lâmpada poderia fazer. Conversei com ele por alguns minutos enquanto tentava esconder meu nervosismo. Ele falava sobre trivialidades, coisas simples que pareciam tão distantes da minha realidade monótona. Mas havia algo nele que despertava um interesse inesperado dentro de mim, era como se ele trouxesse uma brisa fresca para meu mundo estagnado. De repente, um raio iluminou o ambiente por um breve instante e nossos olhares se encontraram intensamente. Um momento carregado de significado pairou entre nós antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Uma conexão inexplicável parecia flutuar no ar. Nesse instante mágico e confuso, a luz retornou abruptamente à casa, revelando não apenas nosso ambiente familiar mas também minha vulnerabilidade diante daquela situação inusitada. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim, mas como poderia lidar com isso? O peso da realidade voltou com força total enquanto eu tentava entender os sentimentos recém-descobertos que agora me cercavam como sombras na luz recém-chegada. A luz voltou, mas a sensação de confusão e vulnerabilidade permaneceu. O ambiente familiar agora parecia estranho, como se eu estivesse vendo tudo através de um novo prisma. O filho da amiga estava ali, à minha frente, e a tensão entre nós era palpável. Ele sorriu timidamente, como se também estivesse tentando entender o que acabará de acontecer. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação nos olhos. Sim, só um susto, respondi, tentando disfarçar a tempestade de emoções que me invadia. A queda de energia parecia ter trazido à tona não apenas a escuridão da casa, mas também os sentimentos que eu havia enterrado por tanto tempo. O casamento monótono e as rotinas sem fim estavam se tornando insuportáveis. Ele se aproximou um pouco mais, e o espaço entre nós ficou quase inexistente. O cheiro do seu perfume misturava-se com o aroma do jantar que havia preparado antes da queda de energia. Era uma combinação estranha e deliciosa que me deixava ainda mais confusa. Lembro-me de pensar em como tudo isso era errado, mas ao mesmo tempo tão certo. Se precisar de algo, estou aqui, ele disse suavemente. Aquelas palavras soaram como um convite. Um convite para me abrir, para compartilhar algo que eu não sabia que ainda existia dentro de mim.
Sem pensar duas vezes, avancei um passo à frente e nossos lábios se encontraram. Aquele beijo foi um choque de realidade e desejo reprimido, foi como se todas as cores do mundo tivessem voltado em um instante. Mas o momento foi interrompido por outro raio que iluminou o céu lá fora, trazendo a realidade de volta com uma força avassaladora. Eu me afastei rapidamente, sentindo meu coração disparar enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. Ele olhou para mim com uma mistura de surpresa e expectativa. Desculpe, murmurei, sem saber o que mais dizer. A verdade é que não havia nada para desculpar, era apenas a vida tomando rumos inesperados. O silêncio entre nós era pesado agora. As paredes da casa pareciam estar mais próximas do que nunca, como se estivessem testemunhando nosso pequeno segredo. A luz estava acesa novamente, mas a escuridão interna ainda persistia dentro de mim. Talvez devêssemos esquecer isso, ele sugeriu hesitante. Sim, talvez, respondi automaticamente, embora em meu coração houvesse uma resistência ao deixar aquele momento escapar tão facilmente. Uma parte de mim queria explorar essa nova conexão, outra parte temia as consequências disso. Enquanto ele se afastava lentamente em direção à porta da sala, percebi que minha vida estava prestes a mudar drasticamente. Eu tinha medo do desconhecido e ao mesmo tempo uma curiosidade avassaladora sobre onde essa nova estrada poderia me levar. Ele virou-se para olhar uma última vez antes de sair, se precisar conversar. As palavras ficaram pendentes no ar enquanto ele desaparecia na escuridão do corredor iluminado pela luz elétrica recém-restaurada. Fiquei sozinha no meio daquela sala familiar agora estranha e cheia de segredos não ditos. Meu coração batia forte com a possibilidade do que poderia ser, mas também havia uma sombra crescente da culpa pelo caminho que poderia escolher seguir ou evitar completamente. A noite parecia mais longa do que nunca enquanto eu ponderava sobre minha vida e as decisões difíceis à frente. A luz voltou, mas a escuridão que havia se instalado em meu coração permanecia. Olhei para o jovem à minha frente, ainda atordoada pelo beijo que compartilhamos. Nossos lábios se encontraram sob a luz da lua, e aquela conexão instantânea me fez questionar tudo o que conhecia sobre amor e desejo. Enquanto ele falava sobre trivialidades, eu lutava para manter a conversa leve. As palavras dele eram como música suave, mas eu não conseguia ignorar a tempestade de sentimentos dentro de mim. A atração era palpável, mas o medo das consequências pesava como uma âncora. O que aconteceria se alguém descobrisse? E se isso arruinasse não apenas nossa amizade, mas também o relacionamento com sua mãe? Você gostaria de ir ao festival este fim de semana? Ele perguntou casualmente, como se estivéssemos apenas combinando um passeio no parque. Meu coração disparou com a ideia. O festival em Évora era uma tradição adorada por todos, repleta de música e cores vibrantes. Mas a ideia de estar ao lado dele em um lugar tão público me deixava nervosa. Eu, não sei, respondi hesitante, tentando esconder minha insegurança. É complicado. Ele sorriu, um sorriso que parecia entender mais do que as palavras poderiam expressar. Complicado pode ser divertido também. Sua voz era suave e convidativa. Ouvindo suas palavras, uma parte de mim desejava aceitar o convite imediatamente. Lembranças da minha juventude invadiram minha mente, dançar sob as estrelas, rir até a barriga doer e sentir um amor descomplicado. Mas agora tudo parecia tão distante e inalcançável. Vamos só nos divertir, ele insistiu, os olhos brilhando com entusiasmo juvenil. A música vai tocar até tarde e podemos explorar as barracas de comida. Enquanto ele falava sobre os sabores do festival, os doces tradicionais e as iguarias locais, senti uma onda de nostalgia misturada com um desejo crescente por algo mais. Algo que havia sido sufocado por anos em meu casamento monótono. Mas então outra voz ecoou na minha mente, a voz da responsabilidade, da culpa por estar pensando em algo além do que deveria. Como poderia eu deixar isso acontecer? Como poderia arriscar tudo por um momento fugaz?
A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto tentávamos ignorar o peso daquela decisão pairando no ar. Ele mencionou seu amor pela música tradicional portuguesa e como sempre sonhou em tocar em uma banda local. Isso me fez sorrir, era bom ver alguém tão apaixonado por algo. Você sabe tocar algum instrumento? Perguntei, interessada. Um pouco de guitarra, respondeu ele com modéstia. Talvez eu possa te ouvir tocar algum dia, brinquei, tentando aliviar a tensão crescente entre nós. O tempo passou rapidamente enquanto conversávamos sobre nossos interesses comuns e lembranças das tradições locais. Mas mesmo nesses momentos leves, a dúvida persistia em meu coração. Finalmente, quando ele se despediu para voltar para casa, olhei-o partir com um misto de esperança e temor. A noite estava tranquila novamente, mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a estourar. Fechei a porta atrás dele e respirei fundo. O convite para o festival ecoava na minha mente enquanto eu ponderava se deveria ou não aceitá-lo. E assim fiquei ali parada no meio da sala familiar novamente estranha e cheia de segredos não ditos, sem saber qual caminho seguir quando o sol nascesse novamente em Évora. Fechei a porta atrás dele e respirei fundo. O convite para o festival ecoava na minha mente enquanto ponderava se deveria ou não aceitá-lo. A ideia de sair, mesmo que fosse apenas por algumas horas, parecia uma fuga tentadora da monotonia que me cercava. Évora estava vibrante naquela noite, as ruas iluminadas por lanternas coloridas e a música tradicional reverberando no ar. A hesitação se transformou em decisão. Aceitei o convite e, ao me arrumar, olhei no espelho. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas havia algo mais ali. Uma centelha de expectativa. O festival seria uma oportunidade de reviver momentos da juventude, quando a vida parecia cheia de promessas. Ao chegarmos, o ambiente estava repleto de risos e danças. O filho da amiga segurou minha mão enquanto caminhávamos entre as barracas de comida e artesanato local. A energia ao nosso redor era contagiante. Ele se virou para mim e sorriu, um sorriso que fez meu coração acelerar. Você se lembra das festas da juventude? Ele perguntou. Lembro sim, eram tempos bons, respondi com um leve sorriso. Enquanto conversávamos, a música nos envolvia como um abraço caloroso. Passamos a noite juntos, rindo e compartilhando histórias sobre nossas vidas. Cada momento parecia uma redescoberta, eu não sabia que poderia me sentir assim novamente. No entanto, à medida que a noite avançava, lembrei-me do meu marido e da vida que deixei para trás ao sair de casa. A culpa começou a se infiltrar em meus pensamentos como uma sombra indesejada. Olhei ao redor e vi um conhecido do meu marido entre a multidão. Ele me observava com uma expressão confusa. O olhar dele cortou como uma faca afiada. O dilema moral surgiu imediatamente: deveria eu continuar desfrutando desse momento ou me preocupar com as consequências? A pressão social pesava sobre mim como um manto pesado. Você está bem? Ele perguntou ao notar minha expressão preocupada. Sim, só pensando em algumas coisas, menti suavemente. A noite continuou, mas o peso do olhar do conhecido não saiu da minha mente. A alegria do festival agora parecia tingida de incerteza. E se meu marido descobrisse? E se esse conhecido falasse algo? As consequências poderiam ser devastadoras. Enquanto dançávamos sob as estrelas, percebi que estava dividida entre dois mundos, o desejo por liberdade e as amarras do dever. As memórias da juventude misturavam-se com a realidade do presente, criando um turbilhão emocional dentro de mim. A música parou por um instante e o silêncio tomou conta do lugar. Olhei nos olhos dele e vi algo que refletia o mesmo conflito interno, desejo misturado com medo. Ele segurou minha mão mais forte, como se quisesse me proteger desse dilema que pairava sobre nós. Vamos sair daqui, ele sugeriu suavemente. Eu hesitei novamente, mas algo dentro de mim pulsava forte pela liberdade daquele momento fugaz. No entanto, antes que pudesse responder,
o conhecido do meu marido se aproximou com um olhar sério. Oi? Não esperava te ver aqui, disse ele com um tom que deixou claro que sabia mais do que deveria. O coração acelerou em meu peito enquanto eu enfrentava essa nova realidade. Tudo poderia mudar naquele instante decisivo. O olhar dele era uma mistura de curiosidade e compreensão. A tensão no ar era palpável, como se o tempo tivesse parado. Eu me senti exposta, não apenas pelo que havia acontecido na noite do festival, mas pela avalanche de emoções que agora me cercava. O peso da realidade voltou com força total. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A resposta que eu queria dar estava presa na minha garganta. O que eu poderia dizer? Que a vida que eu conhecia estava desmoronando. Que a atração por ele havia acendido uma chama que eu não sabia que existia? Em vez disso, apenas assenti e desviei o olhar. O sol da manhã filtrava-se pelas folhas das árvores, mas nada parecia tão claro quanto antes. Ao voltar para casa, a discussão com meu marido foi inevitável. Ele estava sentado à mesa, lendo o jornal como de costume. A rotina monótona parecia ainda mais sufocante. Quando ele olhou para mim, pude ver a indiferença nos seus olhos. Você está diferente, ele comentou sem levantar os olhos do papel. Talvez eu esteja, respondi, tentando manter a calma. Só estou cansada. De novo isso? Você precisa parar de se preocupar tanto. Ele fechou o jornal com um gesto brusco. Não temos problemas. A frustração cresceu dentro de mim. Como ele podia ser tão cego? Não é só isso. Eu sinto falta de algo. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a sinceridade nas minhas palavras. O que você quer dizer? Quero dizer que estou entediada. A vida não pode ser só isso. As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Então faça algo diferente. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Por que não vai visitar sua amiga ou algo assim? A sugestão dele era um lembrete amargo da conexão emocional que começara a florescer entre mim e o filho dela. A ideia me deixou inquieta e confusa ao mesmo tempo. Naquele momento, meu celular vibrou em cima da mesa. Olhei para a tela e vi uma mensagem dele. Oi? Espero que você esteja bem. Um simples cumprimento, mas cada palavra parecia carregar um peso imenso. O coração disparou novamente enquanto tentava processar tudo isso. De um lado, havia meu marido, preso em sua rotina confortável, do outro, uma nova possibilidade repleta de incertezas e emoções intensas. Tô pensando em você, escrevi de volta antes de conseguir pensar melhor nas consequências disso. Ele respondeu rapidamente, podemos conversar mais tarde? Senti um frio na barriga ao ler aquelas palavras. O desejo de me conectar com ele era forte, mas também havia medo do que isso significaria para minha vida atual. Estava em uma encruzilhada emocional, seguir o caminho seguro ou arriscar por algo desconhecido? O dilema me consumia enquanto olhava pela janela para as ruas tranquilas de Évora, onde tudo parecia imutável e distante da tempestade interna em meu coração. As vozes ao redor pareciam abafadas enquanto tentava encontrar clareza no meio do caos emocional. A decisão pesava sobre mim como uma nuvem escura prestes a desabar. O café local estava mais movimentado do que o habitual, e a atmosfera vibrante parecia contrastar com o turbilhão dentro de mim. Sentei-me em uma mesa no canto, com a visão voltada para a entrada, enquanto tentava organizar meus pensamentos. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro dos bolos caseiros, mas nada disso conseguia acalmar minha mente. Aquela revelação sobre o passado da amiga havia me deixado inquieta. Descobri que, em sua juventude, ela havia se envolvido em um romance proibido, algo que sempre fora um segredo bem guardado. Isso me fez pensar se eu estava repetindo os mesmos erros ou se realmente buscava algo diferente. O peso da expectativa social pesava sobre mim como uma âncora, tornando difícil decidir entre o que era certo e o que meu coração desejava.
Enquanto tomava um gole de café, avistei o filho da amiga entrando no café. Ele parecia despreocupado, como se não soubesse da tempestade emocional que o enfrentava. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento, um instante que fez meu coração disparar. Ele se aproximou e sorriu. Oi? Que surpresa te ver aqui, disse ele, puxando uma cadeira para sentar-se à minha frente. Oi, respondi, forçando um sorriso. Estava pensando na vida. Ele inclinou-se para a frente, curioso. Pensando em quê? As palavras escaparam antes que eu pudesse pensar melhor, sobre escolhas e consequências. A sinceridade nas minhas palavras parecia estranha até mesmo para mim. Às vezes, é preciso arriscar, ele disse suavemente. Você não pode viver apenas pelo que os outros esperam de você. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um chamado. A conexão emocional que havíamos desenvolvido nas últimas semanas parecia mais forte do que nunca. Eu queria acreditar que havia algo mais entre nós, algo além do simples desejo. Você lembra do festival? Poderíamos ir juntos novamente, sugeriu ele com um brilho nos olhos. A ideia me deixou hesitante. O festival era uma lembrança doce e amarga ao mesmo tempo, era onde tudo começou e onde as coisas poderiam complicar ainda mais. A pressão social e a culpa pelo meu casamento estavam sempre presentes, mas a possibilidade de reviver aqueles momentos me atraía como uma mariposa à luz. Eu, não sei, murmurei, lutando contra a incerteza. Ele sorriu novamente, mas havia uma pitada de preocupação em seu olhar. Não precisa decidir agora. Pense nisso. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, percebi como os sentimentos estavam à flor da pele entre nós. Cada risada compartilhada era uma pequena faísca alimentando a chama do nosso segredo. Mas então, ao olhar pela janela, vi um conhecido do meu marido passando pela rua. Seu olhar casual encontrou o meu por um breve momento antes de continuar seu caminho. Meu coração disparou novamente, aquela simples troca de olhares trouxe à tona o medo das consequências. De repente, tudo pareceu muito real, eu estava prestes a entrar em um caminho desconhecido que poderia mudar tudo na minha vida. A dúvida me consumia enquanto ponderava sobre o futuro, seguir na segurança familiar ou arriscar por algo novo e incerto. O café começou a esvaziar-se ao meu redor enquanto as vozes diminuíam gradualmente. Eu precisava confrontar meus sentimentos ou permanecer na segurança do familiar? A decisão estava prestes a ser tomada e cada segundo parecia pesar como horas intermináveis. A luz do café piscou, e eu senti uma onda de ansiedade. O que eu realmente queria? A segurança do meu cotidiano ou a emoção de algo novo? As conversas ao meu redor se tornaram um murmúrio distante enquanto eu refletia sobre a noite anterior. O beijo ainda queimava nos meus lábios, e a conexão que havia surgido parecia inegável. Enquanto olhava pela janela, vi o parque da cidade, onde tantas memórias foram criadas. A imagem do filho da amiga se sobrepunha a tudo, e eu não conseguia afastar a ideia de que ele poderia ser a chave para um novo capítulo na minha vida. Mas como poderia isso funcionar? As expectativas sociais pesavam sobre mim como uma sombra. Decidi que precisava de ar fresco. Levantei-me e saí do café, sentindo o cheiro das flores que começavam a brotar no parque. Cada passo era um lembrete do quanto eu estava presa em uma rotina sem fim. A brisa suave acariciava meu rosto, trazendo uma sensação de liberdade temporária. No parque, encontrei um banco sob uma árvore frondosa. Sentei-me e deixei os pensamentos fluírem. O festival havia trazido à tona sentimentos que eu pensava terem desaparecido há anos. Lembrei-me das risadas, das danças e da sensação de estar viva novamente. Aquela noite tinha sido mágica, mas agora a realidade me puxava de volta. Um movimento à minha esquerda chamou minha atenção. Era ele, o filho da amiga, caminhando em minha direção com um sorriso tímido no rosto. Meu coração disparou ao vê-lo ali, inesperadamente. Oi, disse ele,
como se fossemos apenas dois amigos casualmente se encontrando. Oi, respondi, tentando manter a compostura. Ele se sentou ao meu lado e o silêncio entre nós era carregado de significados ocultos. Eu sabia que havia algo não resolvido entre nós, aquela atração não podia ser ignorada para sempre. Você tem estado bem? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Sim, apenas pensando na vida, respondi evasivamente. Ele sorriu novamente, mas havia um brilho nos olhos dele que me deixou inquieta. A vida pode ser cheia de surpresas. Ouvindo suas palavras, percebi que nossa conversa poderia tomar outro rumo mais profundo. Mas antes que eu pudesse articular meus pensamentos confusos, ele continuou: eu gostaria de passar mais tempo com você. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um convite tentador e perigoso ao mesmo tempo. O dilema se intensificava: aceitar essa nova conexão ou recuar para o meu mundo seguro? Talvez possamos ir ao festival novamente, sugeri hesitante. Ele acenou com a cabeça em concordância, mas antes que pudéssemos discutir os detalhes, uma conhecida do meu marido passou perto de nós e lançou um olhar curioso na nossa direção. O peso daquele olhar fez meu estômago embrulhar, as consequências poderiam ser devastadoras se alguém descobrisse nossa ligação. Precisamos ter cuidado, murmurei rapidamente. Claro, respondeu ele com um tom sério que contradizia seu sorriso anterior. A tensão aumentou entre nós enquanto a realidade começava a se estabelecer novamente. Eu estava prestes a mergulhar em algo desconhecido e arriscado. O que isso significaria para mim? Para minha família? Com o coração acelerado e as emoções à flor da pele, percebi que minha decisão estava mais próxima do que nunca. A luz do dia entrava pela janela, mas a escuridão em meu coração persistia. O festival havia sido uma mistura de alegria e culpa, um turbilhão de emoções que não me deixava em paz. A lembrança do beijo ainda ardia nos meus lábios, um eco de algo que eu nunca pensei que desejaria. A realidade, no entanto, era implacável. O marido estava em casa, alheio ao que se passava dentro de mim. No dia seguinte, a rotina seguiu seu curso habitual. As tarefas domésticas pareciam mais pesadas do que nunca. Enquanto lavava a louça, minha mente vagava para aquele momento sob as estrelas. O riso e a música do festival se misturavam à minha frustração diária. O telefone tocou e interrompeu meus pensamentos. Era uma mensagem dele. Como você está? Senti sua falta. As palavras me atingiram como um raio. A conexão que estávamos formando não era apenas física, havia algo mais profundo ali. Respondi com hesitação, mas o diálogo logo se tornou um refúgio em meio ao caos da minha vida. Eu também senti sua falta. O tempo passou e os encontros se tornaram mais frequentes. Cada conversa trazia uma nova onda de emoções, uma mistura de alegria e medo. Eu sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas a ideia de voltar atrás parecia impossível. Uma tarde ensolarada, decidimos nos encontrar no parque da cidade. As árvores balançavam suavemente com a brisa e o cheiro das flores perfumava o ar. Era um cenário perfeito para conversas profundas e confidências. Sentamos em um banco à sombra, longe dos olhares curiosos. Você já pensou no que estamos fazendo? Ele perguntou, o tom sério contrastando com a leveza do ambiente. Eu, não sei. Minhas palavras saíram hesitantes. É complicado. Ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir exposta. Não quero te pressionar, mas não posso ignorar o que sinto. O peso da situação caiu sobre mim como uma tonelada. Eu estava dividida entre o desejo por essa nova conexão e as obrigações do meu casamento. Um conhecido do meu marido passou por ali e acenou para nós, trazendo à tona uma onda de pânico. Precisamos ter cuidado, murmurei. Ele assentiu, mas seus olhos brilhavam com determinação. Quero mais do que isso. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele sugeriu que fossemos a outro festival juntos na próxima semana.
A ideia parecia tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Eu não sei se posso, respondi rapidamente. Por quê? Você tem medo? Sua provocação era sutil, mas eu sabia que havia verdade nas suas palavras. A hesitação tomou conta de mim enquanto considerava as implicações da minha escolha. Poderia arriscar tudo por esse novo sentimento? As vozes da razão lutavam contra os gritos do meu coração. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos borbulhavam na minha mente como um mar revolto. Decisões eram necessárias, cada momento perdido parecia um passo em direção ao abismo da indecisão. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza inesperada. Eu precisava decidir entre a segurança do conhecido ou arriscar tudo por algo desconhecido e excitante. Com o coração pesado, eu sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo para sempre.